Primeiras páginas, meus caros, do dia 1 de julho de 2022. A notícia do dia já sabemos qual é. Vamos falar nela durante várias vezes. Para já começamos com o Sócrates, que continua a jogar, a brincar com a justiça. O Ministério Público quer obrigar Sócrates a ir à GNR. Mas uma coisa é querer, outra coisa é poder e conseguir. E até agora o Ministério Público conseguiu bola. Sócrates tem entrado e saído do país como quer. E é ele próprio quem dá essa notícia, porque o Ministério Público nem sequer tinha conhecimento dessa informação. Teve-a porque ele próprio a disse numa videoconferência, porque senão o Ministério Público ainda continuava a pensar que ele estava em Portugal, quando ele já estava no Brasil há 3 meses. Bom, notícia central do CN nem sequer é o Pedro Nuno, é esta que nos diz que centenas de padres abusaram de crianças. Claro, isto ao longo dos anos. Comissão aponta para 1.300 vítimas. Pedopsiquiatra acredita que queixas apresentadas são apenas a ponta do iceberg, vejam bem. E diz que também há mulheres suspeitas de abusos, nomeadamente freiras e catequistas. O risco é em telemóveis e confessionários. É caso para dizer, meu Deus. Inflação agrava custo de vida e juros de casa disparam já este mês, mas pela primeira vez. Quando chegarmos a setembro, vamos ter os juros a subir pela segunda vez. E vamos à notícia do dia, à bronca do ano. Costa revoga o despacho dos aeroportos, governo aterra em crise e ministro pede desculpa. Foi bonito de ver o ministro mais arrogante do mundo quase a ajoelhar-se e a pedir perdão. Mas já falaremos disso noutras ocasiões mais à frente. Marcelo quer uma solução rápida, consensual e consistente. Bem, o que Marcelo queria era que isto não tivesse acontecido e que Costa não cometa mais erros. Se bem que neste caso o único erro que Costa cometeu foi estar distraído e ter-se deixado ultrapassar pela direita enquanto andava lá nas cimeiras da NATO. Costa deixou de governar. Não há ninguém a governar este país e, portanto, Pedro Nuno Maserati achou que era a sua vez de fazer alguma coisinha e de governar, já que ninguém governa neste país. Costa anda na Europa, anda na NATO, anda na Ucrânia, em todo lado, menos em Portugal. Mesmo que o deixem ao fundo de uma mesa, como aconteceu, como se fosse um convidado indesejado que ninguém conhece, para lá arrumado, com quem ninguém quer falar. A verdade é que ele continua a correr a Europa toda, coitado, como um pedinte, chapéu na mão. Ele está em todo lado, menos em Portugal. Não lhe falem em Portugal que não foi para isso que ele foi eleito, meus caros. Não foi para isso que ele teve maioria absoluta. Não. Foi para andar em jogos de bastidores com a NATO e com a Europa a cautelar o seu próprio futuro. O JN diz-nos que Costa perdoa ministro e é criticado por Marcelo. Chefe de governo desconhecia o despacho que revogou. E só admite solução de Montijo e Alcochete com o aval do PSD. Portanto, vejam a solução do novo aeroporto, que todos nós sabemos que nunca vai ser construído, não é? Mas pronto, se alguma vez fosse, seria deixado nas mãos do PSD. Inacreditável. O Presidente da República responsabiliza o Primeiro-Ministro enquanto a oposição exige a demissão de Pedro Nuno Santos. Eu achava que o melhor era demitir, mas era o Costa já, e deixar no seu lugar, olha, o ex-jovem turco. Pelo menos esse tenta fazer alguma coisa, enquanto Costa não faz rigorosamente nada. É claro que estou a ser sarcástico, não venha cá os mentígrafos agora dizer que eu que estou a defender o jovem turco em vez do outro jovem Costa. Não. Entre um e outro, venha o diabo escolha. E, por outro lado, os dois juntos não fazem um. De qualquer forma, é mais uma desgraça de um governo com 3 meses de maioria absoluta de 21% de eleitores, eu digo sempre isto, que já começa a disparatar por tudo quanto é sítio. Costa não segura ninguém, agora puxou as orelhas a Pedro Nuno Maserati, obrigou-o a ficar no governo para quê? Para o comprometer juntamente com o que vai tentar fazer com o Montenegro do PSD. O que ele quer é englobar toda a gente, comprometer toda a gente numa solução para o novo aeroporto que nunca irá acontecer, ou se acontecer é tarde ou nunca, e por uma simples razão, é que falta o principal, falta aquilo com que se compram os melões.
Público diz que Costa ataca e salva Pedro Nuno Santos em 8 horas. Está corrigido o erro e agora é seguir em frente, diz António Costa. Aeroporto de Lisboa volta à estaca zero mais de 50 anos depois. De onde nunca saiu, ao fim e ao cabo. Se têm visto os meus vídeos, eu, pelo menos há 3 anos tenho falado nisto. O aeroporto de Lisboa é um fediver, é um assunto, é um não tema para manter o povo distraído, embalado na canção. Costa nunca na vida decidirá um novo aeroporto, ou se decidir, bom, vai decidir como Sócrates decidiu uma coisa, mais à frente volta a estaca zero, portanto não serve para nada. Tribunal de Contas diz que o Estado pode perder 10,4 milhões com ventiladores, porquê? Porque comprou 40 e tal milhões de ventiladores e 10,4 milhões deles são de aparelhos que ou vieram avariados ou que nunca sequer foram recebidos, nunca chegaram a Portugal. Portanto, nós pagámos adiantado e os ventiladores não chegaram da China. Portanto, estamos em risco de perder 10,4 milhões. Eu até acho que já os perdemos e não foram só 10,4. Acho que perdemos foi tudo. Correção de exames. Professores dizem que a prova de matemática foi mais fácil, mas esta é a tendência que todos nós sabemos que é seguida há mais de uma década. Os exames têm que ser progressivamente mais fáceis, porque as notas também são progressivamente piores. E nos exames não há hipótese de dar a volta à questão. Ou o aluno sabe ou não sabe. Se sabe, faz. Se não sabe, não faz ou faz mal. Portanto, aqui não há tretas nenhumas. Aqui não há passar ao colinho alunos que não sabem ler nem escrever. Nos exames não há disso. Ou faz ou não faz. Portanto, para que passem, só há uma solução. É os exames serem cada vez mais fáceis. Está tudo inventado, meus caros, num país que o próprio país é uma fraude gigantesca. O Diário do Kremlin, que é o meu preferido, diz que Costa põe o ministro no lugar. Erro grave, não afasta Pedro Nuno Santos, não. A crise política, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que a responsabilidade é de António Costa e de mais quem ele escolheu para gerir a pasta do aeroporto. E pede decisão rápida, consensual e consistente. Está a dizer nada. O Ministro das Infraestruturas e da Habitação assume falhas relevantes, mas mantém-se no governo. Mas com uma indecente e má figura a partir de agora. Perdeu a partir de agora todo e qualquer poder, toda e qualquer face, se é que alguma vez a teve. Mas perdeu outra coisa, foi a arrogância, a sua inacreditável arrogância. Falaremos disso mais à frente no último jornal. No jornal I, a aterragem complicada de Pedro Nuno Santos. O seu despacho dos novos aeroportos foi revogado, Costa segurou para já e Marcelo dá um puxão de orelhas a ambos. O Ministro das Infraestruturas quis antecipar-se ao Congresso do PSD e acabou por dar um tiro no pé. Partidos da oposição querem a sua demissão. E traz uma imagem com a cara de Pedro Nuno Santos num avião. Eu não sei que mal é que aquele avião fez ao jornal, mas enfim. PSD começa hoje o 40º Congresso, o Congresso do Aeroporto, como será lembrado. Urgências vão lembrar azuis e verdes para centros de saúde. Resta saber para quais, porque centros de saúde também estão completamente desativados. Este país é um colosso, está tudo grosso, como dizia Ivone Silva. Uma entrevista a Manuel Coutinho diz que depois destas notícias trágicas vão ser sinalizadas muito mais crianças, pois com certeza nós corremos sempre atrás do prejuízo e depois de casa arrombada trancas à porta, as pessoas veem o mal acontecer e nada fazem. Ora, aqui está, meus caros, aqui está o principal. Veem o mal durante anos e anos e anos à sua porta e nada fazem. Quando acontece finalmente uma tragédia, vêm todos para a rua gritar assassino, assassino, àqueles que durante anos cumprimentaram respeitosamente. E o Expresso diz-nos que a crise do governo deixa o aeroporto nas mãos do PSD, é claro. O Primeiro-Ministro assume gestão política do dossiê e aceita que Luís Montenegro precisa de tempo para poder negociar. Vejam bem, eu a pensar que o nosso Primeiro-Ministro era António Costa e eu a pensar que ele tinha maioria absoluta. Afinal, enganei-me. Pedro Nuno Santos assumiu o erro, mas recusou demitir-se. Esta é a parte principal. Foi esta a notícia que passou ontem. Costa tentou levá-lo à demissão ou ameaçou que o demitia
E o Pedro Nuno ganhou o braço de ferro, meus caros, e disse: não, então se eu quiser, demita-me você, porque eu não me demito. E Costa, como sempre, acobardou-se. Esta é que é a verdade. António Costa vê Alcochete como era hipótese. Ele não vê nada. Ana diz que o aeroporto nunca estaria pronto em 2035, mas nem ponha anos nisso, nem em 2050. Esta crise serviu apenas para mostrar duas coisas: que o maior arrogante de todos os ministros de Portugal, depois do 25 de Abril, quando quer, ou melhor, ou quando a isso é obrigado, também consegue dar um golpe de rins e humilhar-se publicamente, como veremos no título do próximo jornal. E mostrou outra coisa, que Costa não tem mão no seu ministro das infraestruturas. Não há dúvida que Costa não tem mão dele, porque o ameaçou, que o demitia, e o ministro recusou demitir-se. E a partir daqui teríamos o maior escândalo do mundo dentro do PS. Bem, o maior não, porque já tivemos Armando Vara, aquelas varadas, tivemos o Sócrates com as socratadas. Bom, mas ultimamente seria realmente o mais grave dos braços de ferro que Costa sabia que não iria ganhar. E Costa teria que se demitir então, a seguir. Porque Pedro Nuno Maserati lhe garantiu que nunca na vida se demitiria. Portanto, quem tinha que se demitir era Costa. Nós tivemos a 1 hora, a 1 metro de ter eleições antecipadas esta madrugada. E isso é que eu não vi ninguém comentar. Ah, pois é. Sobre este escândalo socialista, eu penso até que a capa mais feliz de todas é a próxima. É a do Novo, que diz que Pedro Nuno Santos humilha-se para ficar a bordo. Foi exatamente isso que aconteceu. Humilhou-se para ficar a bordo. O Ministro das Infraestruturas retratou-se publicamente. Foi uma vergonha. Eu tive vergonha alheia daquele rapaz para se manter no governo após a reunião com António Costa. O despacho que deu origem à crise política, revogado pelo Primeiro-Ministro, foi mais um episódio da relação tensa de Pedro Nuno Maserati com o resto do Conselho de Ministros. Recordem que ele nem sequer esteve presente no último Conselho de Ministros de ontem. Aqui está tudo dito, meus caros. Houve aqui uma cedência de parte a parte, justamente para que Portugal não perdesse o governo e o primeiro-ministro. Eu não me importava nada, mas pelos vistos ainda há gente que se importa. Pedro Nuno teve que se humilhar e teve que ficar a bordo, porque se ele saísse, era uma vergonha, era um desmantelamento total do PS, mas se ele também não saísse, ainda era pior, porque teria que sair o primeiro-ministro e nós iríamos, como disse, para eleições antecipadas mais uma vez, e o PS desapareceria do mapa político de vez. Portanto, isto está preso, meus caros, por uns arames, mas uns arames muito fraquinhos. Repito que o que se passou na última madrugada foi que Portugal esteve na corda bamba para ter eleições antecipadas. Ainda ninguém o disse, ainda ninguém o percebeu, mas para já digo eu, e tenho a certeza que mais alguém vai perceber isto num futuro próximo. Lá está, chamam-me adiantado mental, não é? Um grande abraço e até amanhã.